Nesta manhã de quarta-feira, e nós estamos recebendo aqui no programa Tribuna Livre o deputado estadual do PSDB, o Rinaldo Modesto, o professor Rinaldo, convidado para fazer um balanço aí, claro, do seu mandato e como líder do governo, como é que foi o trabalho na Assembleia, além de falar sobre as perspectivas para 2017. O ano de 2016 que está se encerrando foi um ano que nós podemos afirmar produtivo do ponto de vista político no nosso estado, deputado. É um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marcos, bom dia, Sérgio, Carmen Sestari, João Madureira e a todos os ouvintes da 95. Para mim é uma alegria poder estar aqui na última semana que encerra o ano de 2016 e fazendo um balanço. Talvez na história do Brasil republicano, Marcos, nós nunca vimos tantos problemas, tantas dificuldades. Acredito que nos últimos 100 anos o Brasil não tenha passado por uma situação tão difícil do ponto de vista moral, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, mas na democracia ela permite a gente estar discutindo, permite a gente estar realmente fazendo essa avaliação e criticando. Acho que é dessa forma que a gente vai avançar. E como eu disse, um ano difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu superar as adversidades que foram impostas. Eu acredito que apesar de tudo isso, nós tivemos aí um ano positivo, principalmente nós aqui do Mato Grosso do Sul, né? Que talvez pela sua vocação econômica, talvez até pelo pulso firme do governo do estado, Reinaldo Azambuja, da sua equipe, nós conseguimos cumprir aí com o nosso papel, né? Eu sei que a gente gostaria de fazer muito mais. Agora, entre você querer e você poder, existe uma distância, muitas das vezes geograficamente um pouco grande, e dentro das possibilidades acredito que a gente cumpriu aí com as nossas obrigações. Na Assembleia Legislativa, lógico que num ano de muita tensão, também foi muito desgastante para todos nós, né? Mas graças a Deus a Assembleia Legislativa também, na minha avaliação modesta, ela conseguiu superar as crises, as dificuldades, e a gente fechou o ano, né, com mais de 280 projetos de lei aprovados, muitos deles sancionados, muitas audiências públicas, a questão do concurso público que foi feito pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Está aqui o Sérgio, que foi deputado e um excelente e brilhante deputado estadual, sabe muito bem disso. Então, eu acredito que foram alguns avanços importantes, mas ainda precisa muito mais, e é nessa perspectiva que a gente trabalha. Espero que nós possamos realmente ter êxito ainda maior no ano que se avizinha. Agora, nós estamos aí, né, chegando em 2017, 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, vários com dificuldades financeiras. O que esperar desses municípios, até porque, né, os deputados também trabalham nesses municípios através de emendas, projetos, e claro, na época de eleição também ajuda aí pelo partido político, inclusive, né, pelo PSDB, nós tivemos aí vários eleitos. O que o senhor pensa para 2017 com relação a essas prefeituras, com essas dificuldades, com dinheiro muito difícil, buscar dinheiro em Brasília, com dificuldades, claro, do governo estadual, porque se não vem dinheiro federal, precisa do dinheiro estadual, e aí também não está sendo fácil. E esses municípios que estão com dificuldades, inclusive, de pagar 13º, pagar funcionários? É verdade, existem vários municípios, inclusive teve prefeito que nem arriscou a reeleição porque sabia da tamanha dificuldade, né? E eu vejo assim que o governador Rinaldo, ele tem ajudado muito, né? Essa questão dele dobrar as emendas parlamentares da bancada federal, a cada R$1 que chegar de emenda parlamentar, ele colocar mais um, isso acaba potencializando, né, as ações nos municípios. Mas veja bem, existe coisas que é competência única e exclusiva do gestor local, e a gente, como deputado estadual, o governador ele cumpriu, né, com a promessa de que ampliaria as nossas emendas parlamentares, mesmo no momento de crise. Sempre foi um desafio. Quando ele foi deputado estadual junto conosco, no nosso primeiro mandato, ele sempre a gente cobrou ampliar, né? Ficamos 8 anos com uma emenda no valor de R$800 mil para dividir isso per capitamente para 79 municípios, praticamente R$10 mil por município. Então nós ampliamos para 1,5 milhão. Isso ajuda muito a potencializar as ações. Talvez R$10 mil não é nada para Campo Grande, Marcos, sim, Sérgio e Carmen, e você que está nos ouvindo, mas para um município pequeno, R$10 mil, ele entra com a contrapartida e acaba comprando um carro, uma ambulância para atender os seus munícipes. Então isso
isso é muito para ele. E com esse aumento praticamente dobrado, né, para 1,5 milhão, e ainda flexibilizando, que antes era só as nossas emendas para saúde, assistência social e educação. Então, nós conseguimos flexibilizar essas emendas, e o governo do estado atendeu um pedido nosso da Assembleia Legislativa para que nós também colocássemos na área da segurança, na área da cultura e do esporte, e aí ampliando também para a agricultura familiar. Então isso é importante. Para você ter uma ideia, as mulheres de Campo Grande, para elas fazerem o corpo de delito, né, ali no IMOL, era um constrangimento terrível. Uma emenda de minha autoria permitiu com que nós tivéssemos ali a sala lilás, ou seja, a mulher que já foi vítima, né, uma coisa terrível. Nós estamos, você, Carmen, que sempre lutou em favor da mulher sul-mato-grossense, nós estamos aqui, é o quarto, acho que, estado da federação que tem o maior índice de esse tipo de crime, que é inadmissível, Sérgio. No início, né, do 3º milênio, a gente vê atrocidades dessa forma. Então a mulher já sendo agredida do ponto de vista moral e físico, chegando ali numa sala onde não teria essa reserva, né? Esse certo sigilo, ou seja, era uma agressão ainda maior, de repente até próximo do seu agressor. Então, uma emenda de minha autoria permitiu a gente criar, pela primeira vez na história, né, a Sala Lilás, onde esta mulher possa realmente ter um local seguro para fazer o exame. Então, tudo isso permitiu com que nós, com essa flexibilização, pudéssemos melhorar ainda a qualidade de vida dos nossos cidadãos sul-mato-grossenses. Isso aí foi uma sensibilidade, lógico, do governo do estado, de fazer com que as nossas emendas pudessem ir para todos os setores da nossa sociedade. Deputado, uma pergunta para o militante do PSDB e para o líder do governo na Assembleia Legislativa. O Reinaldo assumiu o governo com um plano de uma plataforma governamental, se não era ambiciosa, é pelo menos possível, né, naquela ocasião. Deparou-se com a crise financeira do Brasil e teve que pisar no freio, né, de várias reivindicações, inclusive teve que tomar algumas atitudes impopulares, como o reajuste de alguns tributos, etc. Tal. Havia o compromisso de redução de ICMS do diesel, havia compromisso de acabar com garantia, havia uma série de compromissos na programação fiscal. Você acha que ainda que com essa renegociação da dívida que está havendo, com essa política de contenção que já foi inclusive aprovada na Assembleia Legislativa, né, antecipando a própria negociação, você acha que é possível ao governador Reinaldo Azambuja cumprir integralmente as promessas, ou pelo menos parte substancial dos compromissos de campanha, ou não? Eu acredito que é possível, sim, Sérgio. Vai depender naturalmente da economia nacional, porque nós vivemos numa federação e acaba afetando aqui toda a decisão que tem do ponto de vista nacional. Você falou com muita propriedade. O governador Reinaldo Azambuja sempre foi intransigente, contrário a qualquer tipo de aumento de taxa, de imposto. Agora, todos que são conscientes, você que está nos ouvindo sabe que foi vendido um projeto para todos nós nas eleições de 2014, né, do governo federal, e entregaram um ao outro negócio, ou seja, diz que estava tudo ok, que não tinha, que não ia aumentar a gasolina, que não ia aumentar a energia elétrica, que estava tudo sob controle, e nós vimos aí venderam banana e entregaram venderam um produto e entregaram outro, né? E aí, infelizmente, todos nós, brasileiros e brasileiras, fomos pegos de surpresas, inclusive o governo do estado, que se não tivesse, lamentavelmente, né, por conta dessa circunstância, ele foi obrigado a fazer o ajuste, que, como você disse, foi realmente um desgaste, foi uma medida impopular, mas hoje, empresários que foram lá nos vaiar, né, hoje estão dizendo, olha, realmente, hoje eu entendo que naquele momento ele foi obrigado a tomar essa decisão. Na medida em que nós temos mais de 20 estados da federação sem ter condições de pagar o salário em dia. Aqui no nosso estado, pagou-se o salário em dia, que é mais do que uma obrigação do poder público, do governo do estado, de todo gestor, conseguiu
ao fazer entregas importantes, como na área da saúde, você, Sérgio, é testemunha ocular que participou de todas elas, né? Exemplo de Coxim, que as pessoas teriam que andar 1.500 quilômetros toda semana para continuar sobrevivendo, para fazer hemodiálise. Foi realizado ali, instalado ali o sistema de hemodiálise. Através da Caravana da Saúde. Na área da educação, o governo do estado, através dessa medida, permitiu com que o professor do ensino médio pudesse hoje receber o maior salário do país. E está distante daquilo que merece um educador pela sua importância, não é verdade? Mas se tratando de Brasil, hoje nós temos o maior salário, conseguiu pagar a folha de 13º e a salário de dezembro paga no primeiro dia de janeiro de 2017, ou seja, foi mais de 1 bi e 200 milhões injetado na economia do nosso estado, ainda, lógico, organizando essa situação, melhorando essa situação, ainda gerando emprego e renda. Hoje, através dessa medida, ele permitiu com que Mato Grosso do Sul, hoje está sendo indicado em nível nacional como um dos melhores governos do Brasil. É o primeiro ou segundo no ranking da transparência, hoje está em primeiro lugar, e essa nota não é a classe política que dá, é justamente o Ministério Público Federal, é a Controladoria Geral, ou seja, então eu vejo que ele conseguiu fazer um bom trabalho, naturalmente com o apoio aí da Assembleia Legislativa. Então, Sérgio, respondendo a sua pergunta de forma precisa, eu acredito que dependendo da melhoria da economia do nosso país, que todos os economistas falam o contrário, mas eu sou uma pessoa, viu, Carmen, que tenho fé, eu acredito que pode ter mudanças, sim. Por exemplo, o Michel Temer está mexendo com coisas aí, na questão trabalhista, que desde a década de 50 não se mexia. Ou seja, ele está tendo coragem de mexer em reformas importantes, como a questão da Previdência, Sérgio. Eu estava lendo esta noite, nós temos praticamente quase que 12% do PIB está sendo gasto com a Previdência. Você vê a Alemanha e Estados Unidos, é a metade, e lá o número de pessoas idosas é o dobro do nosso país. Então, você vê que é uma conta que não bate. Aí a nossa Previdência Estadual, por exemplo, hoje está gastando quase 750 milhões ano para fazer esse encontro de contas. E a perspectiva é de que o ano que vem esse buraco chegue a mais de 1 bilhão. Ou seja, é uma conta que não bate. Então tem que ter essas reformas. E são reformas difíceis. São reformas que, na verdade, não vêm muitas das vezes ao encontro de uma parcela da população, mas que ela é importante, porque se não fizer isso, Sérgio, daqui a uns dias, quem é que vai pagar? Você vai aposentar e vai receber o quê? Então, são coisas que a gente tem que falar, olhando nos olhos, mostrando os números, para que nós tenhamos aí um futuro mais tranquilo. Então, dependendo desse quadro econômico que venha a surgir, eu acredito que o governador tem condições de colocar em prática na sua plenitude. Portanto, é com essa expectativa, é com esse otimismo que eu espero a gente poder enfrentar 2017. Deputado Rinaldo Modesto, a gente sabe que o clamor popular é de mais ética, decência na política, transparência e efetivamente atitudes que beneficiem a população. A gente tem visto aí em todos os partidos envolvimento com denúncias de corrupção que estão sendo apuradas, enfim, comportamentos que realmente envergonham a classe política. Como é que a Assembleia Legislativa, o senhor como líder do governo, analisa e avalia esse novo momento de relação entre o político e o eleitor? Ô Carmen, eu vou falar uma coisa aqui para você, assim, olhando nos seus olhos e com muita transparência possível. Chegou um ponto no nosso país que os homens, geneticamente falando, homens e mulheres do bem, não querem participar da política. E a política ela é extremamente fundamental na vida de um ser humano, de uma cidade, até porque ninguém consegue viver sem a política. A política na sua essência, como arte, como a ciência de administrar aquilo que é público, não é verdade? E já dizia Platão que aqueles que não gostam de participar da vida política serão governados por aqueles que gostam. Então, em uma democracia não tem outra forma a não ser a nossa participação. Então, veja bem, o que aconteceu no Brasil ao longo desses últimos anos é algo que permitiu, inclusive, nós vimos um exemplo aqui em Campo Grande, que praticamente 30% da população não foi votar. Um dos maiores índices de abstenção na história. Então, a gente percebe que o Brasil existe antes da Lava Jato e o Brasil vai existir diferente após Lava Jato. E vai ficar na política. E esse é o meu desejo, Carmen.
aqueles que realmente têm a vocação. Porque quem tem a vocação para servir é esse tipo de gente que tem que estar na política. E eu faço política com muita alegria, até porque a minha origem, Carmen, você sabe disso, é de trabalhos comunitários. Eu nunca imaginei ser político da questão partidária. Eu fui convidado através de um trabalho, eu fui impulsionado a ser líder comunitário e através do meu trabalho eu fui guindado, né, à vereança, depois eleito deputado estadual. Então eu faço porque gosto. Agora, quem não gosta de política, quem não gosta de ouvir problema, quem não gosta de ouvir as pessoas, independente da sua questão religiosa, filosófica e até mesmo social, econômica, não pode entrar na política. Então eu vejo que vai realmente participar aqueles que têm a vocação. E bom seria, como diz, Carmen, você que é uma pessoa religiosa, o próprio apóstolo Paulo diz que cada qual deve ficar na vocação que foi chamado. Porque se você foi chamado, vocacionado, você vai fazer melhor, você vai fazer com carinho, você não vai ficar deprimido, não vai ficar doente porque está atendendo o problema. Então, eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é preciso que os homens e mulheres do bem, aqueles que gostam da sua cidade, do seu estado, da sua nação, devem participar, porque a política ela é essencial e sem ela a gente não consegue viver. Bem, deputado, o senhor falou a respeito da Lava Jato, não é? E agora, o que acontece a partir do ano de 2017, aí, falando a respeito da população que está descrente com a política, essa que é a realidade, se cobra e ao mesmo tempo quando fala, olha, eu sou político, não, peraí, vem outra hora, passa outro dia em casa, vamos falar. Então, nós temos esse problema hoje no país. Por mais que o senhor fale, olha, nós precisamos de pessoas sérias, precisamos realmente mudar. Como é que a população vai acreditar no político depois de todas essas denúncias do que vem ocorrendo nesse nosso país, não é? Pessoas sendo presas, políticos envolvidos com falcatruz, tirando dinheiro da educação e da saúde, 70% do valor desviado é da área da educação e da saúde, ou seja, matando as pessoas. Pessoas que a gente nem imaginava que pudessem estar envolvidas em corrupção. E aí como é que hoje levar uma mensagem diferente para a população, para que ela consiga realmente acreditar ainda na classe política? Olha, eu acho que você deve conhecer a vida pregressa desse cidadão que se predispõe a estar na política, porque se você conhecer o passado da pessoa, você tem uma condição maior de analisar o presente e poder projetar o futuro. Não tem como você, até que te prove o contrário, você cometer o pecado do pré-julgamento. A corrupção, ela existe desde que o mundo existe. Ela começou lá no Jardim do Éden. Ou seja, corrupção não é só na classe política, corrupção está em todos os setores da nossa sociedade. E às vezes as pessoas não entendem que quando ele quer dar um jeitinho para falar assim, olha, não tem como você me colocar na frente dessa fila, ele está fazendo um ato de corrupção. Quando você é abordado por alguém, um guarda, você fala, olha, não tem um jeitinho, é também corrupção. De liberar essa multa. Quando você cola lá na sala de aula, também você está corrompendo o quê? Um sistema. Então, agora no Brasil, quando fala corrupção, a pessoa só lembra do político, mas é o ser humano. Então, em relação à política, por que aparece mais no político? Porque o cargo é público. Então, as vísceras praticamente estão expostas. E aí acontece um caso com um vereador do menor município do nosso país, lá no estado o menor estado do país, que é o Sergipe. Aí qual que é a conversa no outro dia, Marcos? Dentro do ônibus, na beira do campo de futebol, no casamento, até no ato fúnebre, porque em ato fúnebre também se discute tudo. Você viu aí os políticos, você viu no Fantástico? Então, na verdade, isso acaba potencializando, dá a conotação de que todo mundo é mentiroso, de que todo mundo é bandido, e não é verdade. Isso não é verdade. Tem muita gente boa na política, como tem muita gente boa na medicina, como tem muita gente boa na educação e na área do direito, na advocacia, como também tem bandido em todos esses lugares que eu acabei de mencionar. Então, em relação ao cargo político, né, a palavra candidato deriva de cândido, ou seja, de transparente. Então, se você conhecer um pouco da vida pregressa desse indivíduo, da sua formação, se o cara é família, se ele, por onde ele passou, se onde ele comprou, se ele pagou, então já significa que o cara é de boa índole. Ele pode errar porque o ser humano é falho. Agora, ele tem uma probabilidade maior de errar menos.
Então eu acho que por tudo que nós vimos no nosso país, a população vai ter condições de avaliar melhor, de escolher melhor, e exemplo foi o que aconteceu aqui em Campo Grande. Você vê que foi a maior renovação na história do Legislativo Municipal. Então eu acredito que nós estamos avançando. O Brasil, não tenham dúvida, 100% erradicar os problemas, nunca. Essa é uma utopia que deve sempre pairar no nosso coração, mas eu não tenho dúvida que já melhorou muito. Nós temos muitos exemplos como não fazer, e cabe cada cidadão sul-mato-grossense, cada cidadão e cada cidadã brasileiro realmente avaliar melhor os seus futuros representantes. É isso que eu imagino que vai acontecer. E também, né, que o eleitor pare de achar que precisa levar vantagem, principalmente na época da política, que chega para o candidato, mas e aí, dá para trocar o pneu do meu carro? Estou precisando aí de um tanque de combustível, R$50 de combustível. Já vai em busca de benefício. Já preciso fazer o aniversário da minha filha de 15 anos, e aí começa daquela maneira achando que o candidato, ao invés de trabalhar para a comunidade, precisa naquele momento ajudá-lo de alguma maneira. E aí começa também essa situação, porque eu sempre falo, se você negociou, é proibido? Agora, se você negociou ali, olha, eu vou te dar aqui 20 litros de combustível, você depois como é que você vai cobrar o seu candidato, se ele foi eleito, de que maneira? Então também eu acho que o povo brasileiro precisa aprender a votar sem querer levar vantagem naquilo. Não existe corrupto se não tiver o corruptor. Então o crime e a penalidade deveria ser a mesma. Se nós tivéssemos esse conceito há muito tempo, nenhum eleitor estaria pedindo alguma coisa em troca. Ou seja, o grande lance, a gente fica feliz quando alguém te dá uma ideia que pode se tornar um projeto de lei. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu estava, viu, Carmen e Sérgio, na inauguração da Biblioteca da Universidade Federal, acho que 2008. E ali surgiu uma ideia. Olha que eu sou funcionário da universidade há 31 anos. E é uma luta da classe docente e discente da universidade e o técnico administrativo, Carmen, que conhece muito bem ali a universidade, de ter uma biblioteca. Eu estava lá e uma cerimonialista falou: Rinaldo, tem dia de tudo, tem lei para tudo, mas não tem a lei que institui o nosso dia como o dia do cerimonialista. Eu falei: não acredito, até porque essa é uma função tão antiga. Isso aí desde a época do Egito Antigo, em todas as áreas da nossa sociedade, até em atos fúnebres tem a figura do cerimonialista. Não existe. Ela falou: não existe. De lá mesmo eu liguei para o Beto, assessor meu, para pesquisar, e realmente não tinha. Resumo da ópera. Esse pedido dela, esse clamor dela, essa reivindicação ali, no momento da inauguração da Biblioteca da Universidade Federal, surgiu uma lei, e Mato Grosso do Sul, Marcos, foi o primeiro estado da federação criando o dia do cerimonialista. Inclusive eu fui homenageado em Campos do Jordão no encontro internacional de cerimonialista. Então veja bem, isso que é importante, quando um eleitor te dá uma ideia, é coisa simples, é simples para quem não é do ramo, mas para quem é do ramo, para quem sabe da importância que isso realmente aumenta a autoestima e valoriza esse profissional. Então, bom seria que chegasse esse tipo de reivindicação, cobranças, na verdade, procedentes. Agora, infelizmente, existe essa cultura que melhorou muito. Essas eleições, a gente já viu isso, melhorou muito, muito, muito mesmo, e não tenho dúvida que o Brasil está avançando e nós vamos cada vez mais melhorar a figura, não somente do eleitor, mas de forma especial daqueles que se predispõem a representá-lo no Executivo ou no Legislativo. São 8 horas mais 9 minutos na capital do Mato Grosso do Sul, 8 e 9, nós estamos conversando com o deputado, professor Rinaldo Modesto, do PSDB. Deputado, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre aqui da FM Capital, desejar aí um feliz 2017, que possamos contar com a Assembleia Legislativa, com os deputados, para que consigamos aí neste ano de 2017, por mais que os economistas e também a área política falando das dificuldades que nós em Mato Grosso do Sul consigamos superar, e fazer com que Mato Grosso do Sul se desenvolva. É o que todos os sul-mato-grossenses esperam e torce por isso. Eu acho que isso é o mais importante, independente de partido político, torcer para que nós tenhamos um estado pujante, 79 municípios aí conseguindo sair das dificuldades, né? Acho principalmente Campo Grande, né? Campo Grande também, vamos torcer aí. E antes de encerrar, o Marquinhos Trade, que se elegeu,
ele é seu colega na Assembleia Legislativa, e claro, os deputados devem estar conversando com o deputado Marquinhos Trade e falando, e aí, como é que vai ser 2017? O que o senhor espera do deputado Marquinhos Trade, prefeito eleito de Campo Grande, que começa a partir do dia 1º aí, né, assumindo aqui a nossa capital morena? Marcos, eu espero que Deus dê a ele sabedoria, dê a ele saúde, força, para que todos nós juntos possamos superar esse momento tão difícil na história de Campo Grande, desde Francisco Mestre, que foi o primeiro prefeito à época. Faz tanto tempo, Carmen, que na época chamava intendente. De lá para cá nós nunca vimos tantos problemas, tantas dificuldades. Campo Grande, uma cidade linda que nós amamos, uma cidade que me acolheu em 81, quando eu vim lá da roça, onde o Sérgio também morou. E eu amo essa cidade. E essa cidade sempre foi superavitária economicamente. E hoje a gente é motivo de tristeza, de decepção, e se tornou motivo de chacota em nível nacional e intitulada como a capital dos buracos. Então, eu gostaria e estou orando a Deus para que o Marquinhos Trade e a sua equipe consiga realmente resolver esses problemas. Eu sei que não vai ser fácil. Talvez não, com certeza, o pior momento na história. Então, ele assume e que cabe a nós. Passou o período eleitoral, nós todos somos Campo Grande. Não fica mágoa alguma da campanha eleitoral com o Rose Modesto, que é a sua irmã? Não, muito pelo contrário. Nós somos do bem, Carmen, você me conhece. Nós devemos, o livro sagrado diz, Marcos, você também sabe, que nós temos que pedir a Deus pelas autoridades que estão em eminência. Então nós oramos pela nossa cidade, a gente quer o bem, nada de mágoa. Passou o período eleitoral, inclusive eu conversei com o Marquinhos uma semana antes, encontramos na ACP, na festa dos professores. Falei, Marcos, dia 30 acaba esse período. Ele falou, estamos juntos e o que nós pudermos fazer pela Campo Grande nós vamos fazer. Então eu espero que ele realmente tenha sabedoria de Deus, né, para dar resposta para tantos problemas, tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, e torcer aos outros desejar também aos outros 78 municípios. Nós temos 36 prefeitos do nosso partido, mais de 150 vereadores, 18 vice-prefeitos, e a gente vai percorrer o estado, Marcos, e ajudar os 79 municípios, de forma muito especial, o que eu puder fazer. Eu não tenho dúvida que a Rose, o que ela puder fazer, inclusive agora, dia 10, ela assume, né, interinamente, esses 20 dias que o governador Reinaldo vai sair de férias, o que nós pudermos fazer para melhorar a qualidade de vida de Campo Grande, vamos fazer. Eu vou dar só um exemplo meu, tá? Pois não. Eu deixei, em 2013, mais da metade das minhas emendas para 15 bairros em Campo Grande, para colocar em 15 academias. Dessas 15 academias, Carmen, acredite se quiser, durante 1 ano e 3 meses do prefeito que está saindo, né, que nós o ajudamos e que infelizmente todos aqueles que o ajudaram ele chutou, menosprezou, ridicularizou, ele não colocou nenhuma academia em nenhum bairro. O Gilmar, que ficou durante 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, ele colocou 4. Vou dizer onde elas estão instaladas. Rua Souto Maior, lá na Unidade Básica de Saúde. A segunda lá no Associação de Moradores do Buriti. A terceira no Caiobá 2. E a quarta na Rua Ana Luísa de Souza, ali no bairro Pioneiros. Ou seja, existe 11 bairros que não usufruíram de um direito, principalmente, Carmen, as pessoas com a melhor idade, às vezes muitas delas sequeladas de um AVC isquêmico, não poder fazer ali uma terapia ocupacional, já que não pode ter um personal trainer, não pode participar de uma academia convencional, e ali ter essa academia ao ar livre. Terminando o mandato, 460 mil seria suficiente para 15 bairros. Então, esse dinheiro está... Sabe aonde? Na Secretaria de Saúde do município, desde janeiro de 2013. Então, nem sempre é falta de recurso. Aqui Campo Grande juntou falta de recurso, mas juntou também, pior do que isso, foi a incompetência, foi a falta de gestão, foi a sensibilidade, a falta de trabalhar de forma harmonicamente com todos os poderes. Então, eu espero e torço muito para que o Marquinhos Trade e toda a sua equipe realmente venha fazer um bom trabalho. Não tenho dúvida que com o apoio de todos nós vamos tirar, não é tapar buraco de Campo Grande. Eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade, Marcos, porque nós amamos essa cidade, não é apenas tapar o buraco, é tirar Campo Grande do buraco que foi colocada. Portanto, eu torço do fundo do meu coração, eu espero que, apesar, como disse, na contramão da lógica nacional embasado por todos os economistas,
eu acredito que Deus vai nos dar realmente aí condições para a gente superar esse momento no nosso país, não só em Campo Grande, e viver realmente de forma melhor, que é isso que todos aqueles que são o patrão, né, que é justamente o povo que paga os nossos salários através dos seus impostos, são mais do que merecedores. Eu quero acreditar que realmente a gente vai ter aí um ano com dificuldades, mas que haveremos de ter a força necessária para superá-las. Nosso muito obrigado, deputado Reinaldo Modesto. Um abraço. Eu que agradeço. Feliz Ano Novo para todos.